Alô, boa tarde. Eu sou Alexandre Rara, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa da ISPM. Começaremos agora o programa RI Talks ISPM, uma atividade estruturada pelos núcleos e entidades da ISPM, para discutir as diversas questões que envolvem as relações internacionais. Participarão dessas atividades o Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa, ao qual eu coordeno, e também os núcleos, o Núcleo de Américas, Ásia, Europa e Oriente Médio. Dentro dessa parceria, teremos o CEEC, o Centro de Economia e Mercado, em uma iniciativa conjunta dos cursos de Relações Internacionais e de Administração. Entre os nossos parceiros também está o Centro de Estudos das Civilizações, uma nova iniciativa transversal dos cursos de graduação, o Clube de Debates, que foca aí na discussão e troca de informações sobre assuntos relevantes para a sociedade, o Legislab, Laboratório de Monitoramento da Agenda do Legislativo, Global Júnior, empreendimento extensionista do curso voltado para o desenvolvimento de competências do diplomata corporativo, o RAIA, que é o núcleo que faz estudos focados na análise de riscos internacionais para as empresas, e outras entidades que, ao longo do programa, nós vamos apresentando a vocês. Bem, todas as nossas entrevistas serão e são publicadas na forma de vídeo na nossa página Diplomacia Corporativa e Global Business. Nós vamos mandar aí a vocês, nossos ouvintes, e quem está nos assistindo pela internet, o link no nosso chat. Bem, para inaugurarmos aqui os nossos programas, hoje conversaremos sobre populismo e as relações internacionais com o professor Manuel Guedes Neto. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, como vai? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso aqui, obrigado pela colaboração. Rapidamente apresentando um pouco aí das credenciais do currículo do professor Manuel. Tem graduação em Relações Internacionais com ênfase em Marketing e Negócios, mestrado acadêmico em Administração com concentração em Gestão Internacional aqui na SPM e atualmente faz o doutorado em Relações Internacionais na UNB, realizando pesquisas sobre democracia e populismo. É professor nos cursos de Ciências Sociais, Jornalismo e Relações Internacionais aqui na ISPM. Bem, sem mais delongas, vamos lá às nossas conversas de hoje. Como eu falei na nossa abertura, falaremos hoje sobre o populismo e as relações internacionais. E eu queria já começar lhe perguntando, professor Manuel, nesse momento em que temos aí visto vários países que estão apresentando presidentes, primeiros ministros, políticos de maneira geral, que têm esse perfil mais populista. Então, mas antes de falarmos sobre as pessoas, políticos diretamente, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do conceito, né? Quais são os conceitos? O que é o populismo, né? O que é a prática do populismo, para que os nossos ouvintes aí, quem está nos assistindo, possam entender? Perfeitamente, Alexandre. Então, um bom aspecto até que você ressaltou é essa noção do poder decisório sobre o governante. Então, o enfoque, toda essa noção analítica reside sobre o governante em si, seja um primeiro-ministro, seja um presidente, mas que requer toda uma base social de sustentação. Então não basta simplesmente avaliar as ações do político, do líder em si, mas é preciso, sobretudo, toda essa noção da existência de uma base social que possa respaldar, que possa autorizar todas as condutas, decisões, ideologias que o líder então propaga. Então, nos estudos sobre o populismo, nós podemos identificar duas vertentes principais. A primeira vertente seria o populismo como estratégia política. O que isso significa? Exatamente a noção de considerarmos o líder personalista que exerce o poder centrado no apoio direto, desejando essa comunicação, essa ligação direta com as massas. Existem alguns efeitos colaterais nesse sentido, porque na medida em que há toda essa conduta de estar próximo dos seus seguidores, e nos dias de hoje nada mais legítimo do que falar em seguidores quando consideramos aqui o papel das redes, não é? Em que toda essa quantificação
todas as análises são aqui pautadas em número de seguidores, em número de ouvintes, em número de likes, não é? Então, essa questão dos seguidores fica muito presente nessa noção. Quais são os perigos que residem nessa comunicação direta? Então, a completa eliminação ou desconsideração do papel dos partidos políticos, haja visto, então, a força, né? Essa postura do líder estar acima de qualquer forma idealizada pelos partidos, a essa conduta de desconsiderar a importância dos freios e contrapesos, no sentido de deslegitimar ou desqualificar o papel do legislativo e até mesmo do judiciário, muito contando que o líder, então, possa atender diretamente às expectativas, os anseios, poder aqui diminuir essa sensação de frustração que pode estar presente em toda a base social. Então, essa é a primeira modalidade, o populismo como estratégia política. Há um outro entendimento, o segundo, que nós consideramos que é o populismo como prática ideológica. Existem semelhanças compartilhadas, sobretudo, quando falamos em populismos de direita e populismos de esquerda. Existem diferenças, obviamente, mas ambos os espectros compartilham algumas noções. A começar por essa noção de que a política deveria expressar, então, toda a vontade geral de um povo. E essa vontade geral é uma noção presente nos estudos de Rousseau, sobretudo, quando estudamos lá o contrato social de Rousseau, há esse entendimento da vontade geral de um povo. O que é interessante, pois aqui se reconhece ou se valoriza o lado das posturas sociais. No entanto, há um efeito deletério nessa noção também, de desconsiderar as pluralidades. Então, se estamos falando aqui da vontade geral de um povo, nós estamos aqui considerando essa noção como uma essência pouco flexível. Então, que desconsidera as diferenças entre os indivíduos, que desconsidera aqui as diferentes contribuições, como se a noção de povo fosse um entendimento isolado. Então, que rejeita o pluralismo, principalmente, né? Então, sejam os populistas, seja o povo que dá aval à conduta populista, estes são considerados vítimas em sua própria terra. Muito pela identificação de uma elite corrupta. Então, essa divisão se dá notadamente pela identificação de um inimigo ou de uma elite a ser combatida. Seja uma elite política, vinculada aqui a essa noção das velhas políticas que o populista chegaria para renovar, seja uma elite econômica, quando consideramos aqui até mesmo a influência das práticas neoliberais. Então, como o líder populista chega confrontando-se, né, com ideais do neoliberalismo, sobretudo aqui quando nos deparamos com populismos mais à esquerda. Então, o populismo como estratégia política tem um autor mais lembrado nesse sentido, que é o Kurt Weiland, que considera exemplos, sobretudo, da América Latina. Sejam exemplos clássicos, como Perón, como Vargas, esses são representantes do chamado populismo clássico, como um populismo mais recente, não tão recente assim, de 30 anos atrás, quando os efeitos da globalização se expandiram. Para a gente é recente, para os alunos pode ser... É verdade. Então, estamos falando aí do fim da Guerra Fria, começo de expansão do processo de globalização, quando nos deparamos, então, com políticos como Fujimori no Peru, até mesmo Collor no Brasil. Vamos lá. Então, esse sentido de considerar-se vítimas em sua própria terra acaba levando a uma ruptura. Ruptura em que sentido? De uma ordem injusta que estaria prevalecendo naquela realidade. Então, por isso que existe essa dicotomia entre quem é a elite a ser combatida e quem é o povo. Porque mesmo essa noção de povo tem uma diferença. Fala-se na presença de um povo puro ou de um povo legítimo. É esse povo legítimo que receberia a atenção do seu governante.
existiria então a presença dos marginalizados, que não fariam parte desse povo puro ou desse povo legítimo. Então, quem seriam os marginalizados? As minorias, aqueles que não necessariamente estão de acordo com as ideias ou com a conduta do populista. Então, existe essa forma de desconsiderar. Então, os marginalizados só possuem duas opções: ou se render à política vigente, ou se mudar de país, mudar de realidade, porque os marginalizados não são bem-vindos nessa conduta. Dentro dessa perspectiva de análise do populismo em relações internacionais, eu queria te perguntar uma coisa. Atualmente, uma das discussões muito fortes que está acontecendo é sobre o conflito que está havendo na Ucrânia. E eu queria te perguntar, é possível fazer uma aplicação, pensar em algum paralelo dos líderes neste momento com esse conflito? É possível, sim. Então, a começar pelo entendimento aqui da figura de Putin, por exemplo, esse populismo do Putin está diretamente relacionado a uma noção de relativização da democracia. Até porque é difícil identificarmos aspectos democráticos naquela realidade. Sobretudo quando falamos aqui em condutas para a perpetuação no poder, não é? Então, mudanças de lei, né, como uma mudança mais recente que o autorizaria, que o legitimaria estar no poder até o ano de 2036, por exemplo. Então, quais são os meios, quais são aqui as brechas que o líder encontra para mudar as leis, para mudar a ordem vigente, no sentido, então, de buscar benefícios para si próprio. Então, tem essa noção de necessidade da manutenção do poder. E concentrada, né? A concentração, não é? E mesmo quando verificamos aqui a noção de perseguição aos protestantes, essa noção de cercear a informação, fechamento de canais, fechamento de jornais, de algumas mídias responsáveis por propagar a informação, não é? Então, quando falamos na conduta de Putin, passa muito por essa noção autoritária, em que não verificamos aspectos democráticos, sobretudo pela dificuldade em identificar uma oposição política, né? Uma oposição que possa fazer frente à figura de Putin naquele país. Inclusive, se pegarmos ranking comparativos, né? Existem diversos rankings, né, que tenta aqui qualificar a qualidade da democracia. Então, existem muitos países, como Rússia, que sequer são caracterizados como tal, né? São legítimos ou legítimas autocracias, né? Até essa figura do tirano que muitos podem identificar também. Falando no Zelensky em si, a ligação dele com os estudos populistas considera muito o período eleitoral, todo o contexto que levou essa figura ao poder. A começar, então, pela noção do outsider, pelo famoso grupo de outsiders, né, que ascenderam nos últimos anos, né, indivíduos que não fazem parte do processo político em si e que promovem esse choque de realidades, né, como se a política necessitasse desse choque de gestão. Então, temos aqui alguns exemplos no mundo. É o Trump, né? Ele próprio considerado um outsider, mas aqui na noção de Zelensky, como todos nós sabemos, né, essa noção de ser um artista, de ser um ator, comediante, uma figura que vem de fora do sistema político e que promoveu uma série, né, fez parte de uma série chamada Servo do Povo, em que essa noção da mistura entre ficção e realidade, né? O que muito surpreende, né? O nome da série em si, em que ele foi protagonista, né? Servo do Povo. Então, mais relacionado à prática populista do que isso, impossível, né? Então, qual foi o discurso promovido por Zelensky no período eleitoral, lá em 2019, por exemplo? Houve todo um discurso contrário à elite oligárquica. Falei agora há pouco sobre a necessidade de identificar um inimigo, né? Seja um inimigo real, seja um inimigo imaginário. No caso de Zelensky, havia essa realidade
de toda uma elite oligárquica muito envolvida com a prática de corrupção. Então, Zelensky chegou com essa conduta, né, de discurso anticorrupção, sobretudo. A postura dele nessa defesa veemente sobre quebra de sistema. Então, a política possuindo alguns vícios e o líder se projetando, então, como solução para que esses vícios fossem diminuídos. Não é? Existe até uma conduta mais polêmica de Zelensky no sentido, então, de desconsiderar a imunidade de determinados deputados, de determinados juízes, o que já dá mostras aqui de uma certa centralidade voltada à figura do líder, à figura do presidente. Se formos considerar aqui uma última mensagem, então, sobre esses comparativos entre democracias, né, em que há uma plataforma, o Freedom House, que é uma das mais lembradas nesse sentido. Nós veremos lá alguns requisitos em que a Ucrânia, por exemplo, estaria longe de ser uma democracia perfeita. Sobretudo, então, por conta de algumas perseguições que existem, a impossibilidade de determinadas minorias exercerem o seu papel naquela realidade, né, e uma ausência de harmonia entre os poderes, sobretudo. Né? Então, como é importante termos em mente que nenhuma democracia é perfeita, algumas mais avançadas, outras ainda a percorrerem esse percurso, né? Mas comparativamente a uma realidade russa, ao menos na Ucrânia podemos nos deparar com essa perspectiva de alternância do poder, algo que não se verifica no contexto da Rússia de Putin, por exemplo. Ok. Obrigado, professor Manuel. Hoje vamos fazer um pouquinho mais curto, mas vamos contar com a sua presença aqui em outras oportunidades para discutirmos outros temas. Queria agradecer muito a sua presença conosco hoje, a sua contribuição aqui. Obrigado, hein? Obrigado a vocês. É um desafio poder sintetizar assim, tantos elementos, né, tantas noções que tanto nos interferem, mas foi um prazer e fico aberto a novas oportunidades. Ok, obrigado. Ok, agradecemos também a vocês que estão aí nos assistindo, o pessoal que está na internet, o pessoal no YouTube. Agradecemos também aqui a equipe do NIS que tem nos apoiado. Contamos com vocês no próximo programa e continue conosco, porque logo a seguir teremos aí novos debates, novas conversas sobre outros temas. Então, um intervalo rápido e voltaremos em seguida com os nossos novos convidados. Um abraço, até daqui.